A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 4, que tem como título Promessa e Obediência. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2024 e agora na lição número 4 a gente vai se aprofundar no tema que é o tema principal da nossa revista, que é sobre as promessas de Deus. E assim, nós estamos seguindo aqui a revista da CPAD, que foi escrita numa sequência lógica. Então é muito importante você estudar lição número 1, depois lição número 2, número 3, número 4, tudo na sequência correta, porque essas lições estão interligadas e o tema vai se aprofundando cada vez mais. Então, na lição número 2, por exemplo, nós falamos da promessa de Deus para Israel. Falamos bastante do Antigo Testamento. Na lição número 3, falamos da promessa de Deus para a Igreja, Novo Testamento. E agora, na lição número 4, a gente vai falar do Antigo e do Novo Testamento. E vai entrar aqui uma relação muito forte, sobre o Antigo e o Novo Testamento, que está aqui interligado pela obediência. Então, a obediência está presente na Antiga Aliança e na Nova Aliança. Sabemos que a Antiga Aliança, a lei de Moisés, tinha várias exigências ali e a obediência era uma delas. O povo tinha que obedecer à lei de Deus. Na Nova Aliança, a gente tem algo totalmente diferente, totalmente novo. Jesus veio e rompeu com aquela antiga aliança, inaugurou uma nova dispensação. No entanto, a obediência também está presente na Nova Aliança. Então, nós temos que obedecer o Evangelho. E é muito importante nós entendermos a relação da antiga aliança com a nova aliança. Eu vou falar bastante disso aqui nessa aula. Então, se você quer entender melhor como que os crentes devem se relacionar com o Antigo Testamento, com a Antiga Aliança, nessa aula aqui eu vou falar um pouco sobre isso e vou apresentar um material exclusivo que tem no EBD em Foco, vídeos, PDFs, que falam também sobre esse tema. Então, eu convido você a assistir essa aula até o final. Tenho certeza que vai ser uma bênção, você vai aprender muito aqui. Então aqui essa aula a gente vai seguir a sequência da revista, explicar o primeiro tópico, que é a obediência no Antigo Testamento, segundo tópico, obediência no Novo Testamento, e o terceiro tópico, que são as bênçãos provenientes aí da obediência a Cristo. Então nós recebemos muitas bênçãos por obedecer a Cristo. E a questão da obediência é meio que lógico dentro do plano divino para a humanidade, porque assim, não faz sentido nós seguirmos a Cristo e não obedecermos aos seus mandamentos, à sua palavra. Não faz sentido, não tem lógica. O próprio Jesus falou isso. Se vocês me amam de verdade, vocês vão obedecer. Se vocês me amam de verdade, vocês vão seguir aquilo que eu estou ensinando para vocês. Então, ser crente é isso, é obedecer a Cristo. E essa lição vai falar muito sobre esse tema. Vamos iniciar aqui. Eu vou usar o slide em PowerPoint, que é o slide que eu uso aqui nessa aula e que você também pode usar na sua aula, na sua igreja. Então, se você quer ministrar uma aula diferente, uma aula com um visual atrativo, uma aula diferenciada, o slide aqui do EBD em Foco vai te ajudar bastante. Nosso slide é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado. Nós temos slide de adultos, de jovens e vários bônus, como slide de escatologia, discipulado, sermões em PDF, curso base teologia e cursos de vários temas. Nós temos experiência na produção desse conteúdo. Desde 2016 nós trabalhamos com o conteúdo da CPAD, então a gente tem muitos slides de qualidade e nós temos um conteúdo extra em vídeo que vai te ajudar nessa lição, que é um conteúdo que vai complementar, que vai aprofundar. É só para quem quer se aprofundar, porque assim, nesse vídeo que está mais à esquerda aqui, Jesus aboliu a lei, eu falo aqui como que é a relação dos cristãos nos dias de hoje com a lei do Antigo Testamento. Inclusive, eu preguei sobre isso semana passada, domingo passado, na minha igreja. É um tema que já está interligado aí com a lição anterior também, né? A gente falou do Antigo Testamento na lição número 2, lição número 3 falamos do Novo Testamento, né? As promessas para a igreja. E agora, nessa lição, a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse tema. E esse vídeo aqui é um vídeo que vai ajudar bastante a entender melhor essa relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Nós temos também algumas aulas sobre dispensacionalismo que tem a ver com esse tema também, com essa aula aqui. Então, se você quer se aprofundar nesses temas, nós temos esse material no EBD em Foco gratuito. Vou deixar na descrição do vídeo o link para esses vídeos aqui. Não somente os vídeos, mas também PDFs e outros conteúdos para você se aprofundar no tema. Então aqui é a nossa equipe, que eu sempre apresento, que trabalha toda semana para fazer esse conteúdo, e o nosso site ebdenfoco.com, que você pode visitar para conhecer o nosso conteúdo, e também o nosso WhatsApp, que você pode mandar mensagem para tirar qualquer dúvida e entrar nos nossos grupos, porque nós temos vários grupos e postamos o material de qualidade lá nos grupos. Então vamos iniciar aqui no nosso textório, que diz assim: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João, capítulo 14, versículo 15. Então está bem claro aqui, nas palavras de Jesus, que nós vamos obedecer a Ele se nós de fato amamos a Ele.
Então não faz sentido a pessoa falar assim, eu amo a Cristo, eu sigo a Cristo, mas tem um comportamento que não tem relação nenhuma com os ensinamentos de Cristo. E quando eu digo isso, não estou falando simplesmente de uma pessoa que vive uma vida devassa na bebida, na prostituição, não necessariamente. Pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja, mas não ama o próximo, quer passar a perna nos outros, compra fiado e não paga, faz fofoca, difama as outras pessoas, enfim, vive nas redes sociais aí só postando fake news. Tudo isso é um comportamento de alguém que realmente não ama Cristo, porque não guarda os mandamentos. Entende? Faz totalmente o contrário do que Cristo ensinou. Então isso aqui é muito importante. Se nós amamos a Cristo, temos que guardar os seus mandamentos. Verdade prática? A obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Eu não gostei muito dessa verdade prática, porque o escritor da revista ele enfatiza muito essa questão das bênçãos. As bênçãos, elas são importantes, realmente são importantes, a gente tem que pensar nas bênçãos. No entanto, nós temos que parar para pensar assim, eu obedeço a Cristo porque Ele é o Criador de todas as coisas. Eu obedeço a Cristo porque Ele é o Salvador, Ele é o Senhor da minha vida. Então, a obediência não deve ser pensando numa recompensa. Porque eu vou obedecer para receber bênçãos. Não, as bênçãos é a graça de Deus na nossa vida. Se Deus te abençoa com alguma coisa é porque Ele está sendo gracioso, porque de fato nós não merecemos. Então assim, nós temos que obedecer pelo que Ele é, pelo que Ele fez por nós. Isso aqui eu acho que faltou um pouco assim dentro dessa lição, mas eu vou falar bastante sobre isso. Obedecer a Deus pelo que Ele é de fato, não somente pensando nas bênçãos. As bênçãos, elas vão aparecer, elas vêm. E de fato são promessas dentro da Bíblia. A Bíblia fala muito das bênçãos. Não estou descartando aqui as bênçãos, não é isso. A Bíblia fala das bênçãos, a Bíblia fala que nós vamos ser abençoados e tudo mais. Do resultado da obediência são bênçãos na nossa vida. No entanto, a gente não deve pensar somente nessa questão de bênção. É como se fosse uma barganha, uma troca, né? Mas vamos lá. Leitura bíblica em classe se encontra em Deuteronômio 29, aí tem o versículo 1, depois de 9 a 12, e Hebreus 8, de 6 a 13. Então assim, eu tenho também um comentário de Hebreus 8. Um comentário aí que eu fiz na época que teve uma revista sobre Hebreus. Eu comentei toda a carta aos Hebreus. Como é um vídeo antigo, sempre que eu assisto, eu preciso fazer alguma edição, né? Porque às vezes tem algum errinho, alguma coisa ali, e eu vou editando. Não é erro de conteúdo, tá? Erro na minha fala mesmo e tal, alguns vícios de linguagem. Então, eu vou procurar um tempinho essa semana para editar esse vídeo e disponibilizar ele para você. Então eu tenho um comentário de toda a carta aos Hebreus, mas eu vou pegar o capítulo 8 e vou fazer uma edição e colocar no link do vídeo aqui. Se você não encontrar, depois manda mensagem no WhatsApp que eu vou manter informado sobre isso. Vamos avançar, né? Só lembrando que tudo isso, né, que eu prometo aqui no vídeo, se você não encontrar na descrição do vídeo, eu sempre mando no nosso grupo do WhatsApp. Por isso que é importante estar no grupo, tá? O grupo é gratuito, conteúdo gratuito, então entre no grupo que lá você recebe material. Introdução, vamos lá. A Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Então, assim, é um tema que sempre está relacionado. Então, a promessa de Deus, ou seja, as promessas de Deus para a nossa vida, para que elas se cumpram, é necessário que tenha obediência da nossa parte. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ou seja, a obediência ela está presente desde a criação. Desde quando Deus colocou Adão e Eva lá no jardim, Deus deu uma ordem. Vocês podem comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, vocês têm que obedecer essa palavra. Então, a obediência é um princípio que sempre existiu. Estava presente lá no Jardim do Éden com Adão e Eva, estava presente com Noé, com Abraão, depois com a lei de Moisés, enquanto o povo se estabelecia na terra e se manteve ali na terra, e está presente também na nova aliança. Então, a obediência é um princípio que sempre existiu. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. Então, a obediência é algo que liga o Antigo Testamento com o Novo Testamento, a Antiga Aliança com a Nova Aliança. É um princípio que sempre existiu e nunca vai deixar de existir. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo e, ao mesmo tempo, exige do seu povo obediência à sua palavra.
Então, assim, o Deus que nós servimos hoje é o mesmo Deus do Antigo Testamento, não é um Deus diferente. Deus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, assim, nós temos que obedecer a sua palavra. Se ele deu a sua palavra, nós temos que obedecê-la. Entretanto, quais são os termos da obediência do novo concerto, conforme revelado no Novo Testamento? Então, assim, a gente precisa entender como que funciona a questão da obediência no Novo Testamento, quais são os termos, ou seja, como deve ser o comportamento do povo da nova aliança, que somos nós. Então, nós vivemos na nova aliança e precisamos entender, né, como que funciona a obediência na nova aliança, quais são as bênçãos, quais são as nossas responsabilidades. Então, nós temos muito que entender sobre o período em que nós vivemos. Então, assim, a obediência estava presente no Antigo Testamento e também está presente no Novo Testamento na nossa vida, e é isso que nós vamos estudar nessa lição. Antes de entrar aqui no tópico 1, eu quero fazer aqui uma pequena observação sobre o dispensacionalismo. Não vai ser uma aula sobre dispensacionalismo, nós temos muito material no EBD em Foco sobre isso, e eu recomendo você acessar esse material, assistir às aulas que nós temos lá. Aqui eu vou só abrir um parênteses e falar um pouco sobre as dispensações, porque a nossa aula tem relação com isso. A gente precisa compreender melhor esse tema. Vamos lá. Entendemos a dispensação como um período específico de tempo que é baseado em mandamentos, promessas e princípios de Deus para a humanidade, com a finalidade de pôr à prova a sua obediência e fidelidade a Ele. Então, assim, a dispensação é um período de tempo. Nesse período de tempo, Deus trata com a humanidade de uma forma bem específica. Ali tem mandamentos, tem promessas, tem princípios de Deus, exige obediência por parte do ser humano, e é diferente um período para outro. Então, assim, eu vou apresentar as dispensações daqui a pouco, né, no próximo slide, mas já adiantando aqui, quando Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden, não tinha ali os 10 mandamentos, todo aquele conjunto de leis e tudo mais. Não tinha, mas tinha ali uma ordem divina. Vocês não podem comer daquela árvore específica. Então ali tem um mandamento, tem promessas também, e tem uma exigência de obediência por parte do ser humano. Vocês têm que obedecer a esse mandamento. Só que assim, não são maneiras diferentes de Deus salvar a humanidade. A salvação sempre foi pela graça, pela fé. Entende? Não tem nada a ver que, assim, dizer que dispensacionalismo é dizer que Deus salvava de um jeito numa época, depois salvava de outro jeito em outra época. Isso não existe. Isso é um entendimento errado que o pessoal tem de dispensacionalismo. Não tem nada a ver com salvação. A salvação sempre foi pela fé, é a graça de Deus. Somente isso. O que acontece é que em cada dispensação, Deus trata de maneira diferente com a humanidade. Então vamos entender aqui um pouco dessas dispensações. Em resumo, as dispensações são definidas assim, ó. Primeiro da inocência, com Adão e Eva, depois da consciência, com Noé, depois do governo humano, que foi depois de Noé, a Torre de Babel, depois da promessa com Abraão, depois a lei com Moisés, a graça com Cristo e a dispensação do reino, que é lá no milênio. A dispensação da graça é também chamada de dispensação da igreja, período que nós estamos vivendo. E assim, essa divisão não é exata, nem todo teólogo dispensacionalista concorda com essa divisão, mas assim, todos concordam que tiveram dispensações diferentes, períodos diferentes. Isso aí é um fato, todos concordam com esses períodos. Só o número de dispensações que muda, quando começa uma e quando termina outra que muda. Mas assim, vamos focar aqui na dispensação da lei e na dispensação da graça. A nossa lição vai focar aqui. Então Deus se relacionava de maneira diferente. A lei de Deus, universal, infinita, perfeita, ela se revelou ali para Moisés naquele formato específico, para que a nação de Israel se permanecesse fiel a Deus. A gente vai falar disso daqui a pouco. E a lei de Deus, que é infinita, perfeita, enfim, ela se revela em Cristo de uma forma diferente que se revelou na época de Moisés. Entende? Então, é uma maneira diferente de Deus se relacionar com as pessoas. Não é maneira diferente de salvar, de relacionamento. O relacionamento na antiga aliança tinha a ver com a preservação do povo para o nascimento do Messias. A nova aliança, aquilo não é mais necessário. É por isso que agora acabou a antiga aliança e começa a nova aliança. Depois que eu postar o meu vídeo comentando Hebreus, você vai entender isso melhor. E durante a aula também eu vou falar sobre isso. Então aqui a gente tem a nova aliança, que é uma nova maneira de Deus se relacionar com a humanidade através do Evangelho.
É por isso que a gente fala de dispensações. Mas vamos lá, vamos avançar aqui. Esse material está disponível no EBD em Foco. Nós temos o livro que é vendido pela editora Santorini. Vou deixar o link para comprar o livro aí na descrição do vídeo. E nós temos os slides, né, que estão baseados no livro, nosso material, aulas, disponível no EBD em Foco para quem é assinante. Então quem é assinante baixa também os slides de escatologia. Vamos lá, vamos para a introdução. Diz assim, ó, tópico 1, a obediência no Antigo Testamento. 1.1, o concerto de Horebe. O concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 29, versículo 1. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés, na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Então, assim, Deus fez um concerto com Abraão, que a gente conhece, a gente já estudou isso na lição número 2. Ali tem uma promessa para Abraão e Deus reafirma esse concerto com o povo, depois que a nação já está formada. É claro que eles ainda estão caminhando para a terra prometida, mas o povo já está ali reunido. Então, as palavras do Senhor ali são palavras confirmando o concerto que Deus já tinha feito anteriormente para Abraão, que ia fazer de Abraão uma grande nação. E essa nação já é uma realidade na época de Moisés. No entanto, eles ainda estão caminhando para a terra prometida, para se estabelecer ali, de fato, como uma nação, habitando na terra prometida, para que ali cumprisse todas as promessas que Deus fez a Abraão. No deserto do Horebe, também denominado de Sinai, o deserto do Sinai, ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência do povo para que fosse bem-sucedido entre as nações. Então Deus queria que o povo obedecesse aos seus mandamentos para que, de fato, eles fossem uma nação modelo. Diz assim, Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então serei minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então aqui está bem claro nessa passagem de Êxodo que Deus é dono de tudo que existe. Ele é dono da terra, ele controla tudo que existe, ele é dono de todas as nações e tudo mais. No entanto, a nação de Israel tem um papel diferente. A nação de Israel é privilegiada. A nação de Israel foi fundada por Deus para ser uma nação modelo. E Deus trata eles ali como uma propriedade peculiar. Vocês são diferentes. Vocês têm muitas vantagens. É aqui que vai acontecer a minha revelação. E o apóstolo Paulo, ele entende isso perfeitamente quando ele escreve lá sua carta aos Romanos, no capítulo 3, que ele começa a descrever a situação da humanidade e tudo mais. No capítulo 1, ele fala ali da humanidade caída e tal. E aí depois, no capítulo 3, ele vai se perguntar se há alguma vantagem em ser judeu, né? Então, assim, Paulo, ele vai levantar esse questionamento. Será que tem alguma vantagem em ser judeu? Porque entra a nova aliança e aí muitos vão, né, por esse caminho de descartar por completo a antiga aliança, o judaísmo e tudo mais, né? E Paulo fala, não é bem assim. Observe que tem muitas vantagens em muitos sentidos. Romanos capítulo 3, versículo 2, ele fala assim, muita em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. E ele continua, né, explicando algumas coisas, vale a pena você ler o capítulo 3 de Romanos depois, mas o que a gente vê aqui? Eles tiveram várias vantagens, vários benefícios, porque a palavra de Deus foi revelada para eles. Então ali teve essa revelação plena, completa para eles. É claro que essa revelação foi progressiva, aos poucos ela foi evoluindo até chegar em Cristo, né? Mas é dali que veio o Messias. Tem muitas vantagens. Então, assim, Deus está cuidando desse povo. É propriedade peculiar do Senhor. Então, pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo. Então, isso era esperado do povo judeu do Antigo Testamento, um reino sacerdotal, ou seja, um povo que estava ali servindo a Deus, fazendo ali uma intercessão, né? O sacerdote levava as necessidades do povo para Deus, né? Enquanto o profeta trazia a palavra de Deus para o povo, né? No entanto, aqui, né, o reino como todo seria um reino sacerdotal, seria uma nação que estava ligada diretamente com Deus, né? Um povo santo, ou seja, um povo separado, né? Separado de tudo que é mal, tudo que existe por aí
para fora que não, enfim, que não agrada a Deus, esse povo não pratica, é um povo que vai praticar aquilo que agrada a Deus, é um povo santo. Então Deus chama a nação de Israel no sentido de que ali vem o Messias e desse povo que vem o Messias, eles precisam, né, ter um caminho a trilhar, eles precisam ser um povo santo, eles precisam ter um guia, e a lei se revela para eles nesse sentido. Eles precisavam da lei de Deus porque a lei ia preservar esse povo. A nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. Então, quando Deus chama esse povo, reúne eles, tira eles do Egito, eles vão peregrinar no deserto até chegar na terra prometida, eles precisavam de fato, né, seguir os mandamentos do Senhor. A lei foi entregue para eles para que de fato eles conseguissem se preservar vivos, porque a lei tinha aspectos que envolvia toda a vida deles, todo o cotidiano deles. Somente seguindo a lei é que eles de fato iam conseguir caminhar. Observe que a lei aqui não tem como propósito de salvar, não é o objetivo aqui a salvação. A lei de Deus, ela vai guiar, ela vai apresentar aquilo que é errado. Ela tem vários propósitos e o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, principalmente na sua carta aos Gálatas, né, que ele diz ali que de fato a lei não tinha como propósito salvar, que ela servia como um tutor. Ela conduzia o povo a Cristo, né? Então ela conduziu tudo o que acontece ali no Antigo Testamento até o nascimento do Messias. Então era necessário ter a lei. No entanto, né, eu estou falando aqui do povo que está no deserto. Então o povo no deserto, eles precisam obedecer à lei de Deus. Eles precisam obedecer ao mandamento de Deus para que de fato eles consigam sobreviver e chegar à terra prometida. 1.2. O concerto nas campinas de Moabe. Muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe, que está em Êxodo 19. E a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Lá no Monte Sinai, Moisés recebe a lei de Deus, entrega a lei de Deus para o povo, e depois passa-se muitos anos, muita gente morre e tudo mais, e Deus vai reafirmar esse concerto. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora nas campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Então observe que, no primeiro momento, o povo tinha saído do Egito, recebeu a lei de Deus e tudo mais. Caminharam 40 anos no deserto. Agora eles vão entrar na terra prometida. Então é necessário ter novamente uma apresentação da lei novamente. Deuteronômio, a palavra deutério, vem do grego que significa segundo. Então é como se fosse a segunda apresentação da lei. Alguns falam a segunda lei. Não é uma segunda lei porque é a mesma lei apresentada de uma forma diferente, em um outro contexto, né? Então, Deuteronômio é essa apresentação da lei para o povo como um todo. Então, Deuteronômio 29, verso 1 diz assim, ó: estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés, na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Então, Deus chama o povo novamente e fala, aqui está o concerto. Vocês têm que seguir esse concerto, obedecer esse concerto. Vocês vão entrar na terra prometida. A exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio 4, a 26, 19, bem como sua ênfase nas bênçãos e maldições dos capítulos 27 a 30 do mesmo livro. Então, como eu falei, Deuteronômio é a apresentação da lei novamente, né? Uma segunda lei, uma segunda apresentação da lei. E a gente vai observar que tem uma primeira parte que apresenta ali o concerto de Deus, é uma exposição de todo esse concerto, e no final tem a questão das bênçãos e maldições. Então, tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. Ou seja, se vocês forem fiéis, vocês serão abençoados. Vocês vão desfrutar do bom e do melhor da terra e tudo mais. Mas se vocês não seguirem esse concerto, vai vir maldição sobre a vida de vocês. Isso aqui está presente nessa dispensação. Nós temos aqui um concerto de Deus com o povo, nós temos mandamentos, exigência de obediência e consequências dessa obediência. Uma consequência positiva, né, se eles obedecerem, uma consequência negativa se eles desobedecerem. Tópico 1.3, as promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra. Assim, eu não coloquei a passagem do Deuteronômio 28, de 1 a 14, que é uma passagem muito grande para a gente ler aqui, mas eu recomendo você dar uma estudada em detalhes. Você vai observar que as bênçãos têm a ver com o cotidiano das pessoas.
Então a lei no Antigo Testamento, ela falava de detalhes da vida das pessoas. Então Deus tem uma preocupação com todos os mínimos detalhes da nossa vida. A gente tem que pensar nisso. A gente fala muito do céu, vou para o céu, quero ir para o céu e tal, vida eterna, e esquece que nós temos uma vida aqui hoje. Muitas vezes nós esquecemos disso, que nessa vida aqui hoje, Deus tem uma preocupação conosco, Deus quer cuidar de nós. Foi assim na Antiga Aliança, por que não é na Nova Aliança, que é muito superior? Então, a Antiga Aliança, que era uma aliança inferior à Nova Aliança, Deus já demonstrava essa preocupação com o cotidiano das pessoas. Então, assim, as bênçãos de Deus estavam relacionadas ao cotidiano, o que eles iam fazer, como que eles iam viver. Então, isso aqui é algo que está na lei de Deus, mas tem a ver com a obediência. Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos concertos proferidos por Moisés. Então, isso aqui eu acho maravilhoso, porque na Antiga Aliança, a gente vê Deus se preocupando com o povo, entregando as suas bênçãos para o seu povo que obedecesse os seus mandamentos. Imagina na Nova Aliança, que é muito superior. As bênçãos são muito maiores. A gente vai falar sobre elas daqui a pouco. Também é verdade que as maldições seriam proferidas no Monte Ebal como consequências da desobediência aos mandamentos do Senhor. Então a gente vai ver aqui que tem também maldições. Vamos ler aqui 2 versículos. Eu coloquei capítulo 27, versículo 25 e 26. Maldito aquele que tomar suborno para matar alguma pessoa inocente. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Então aqui eu coloquei só o finalzinho, os 2 últimos versículos, mas tem a ver também com o cotidiano das pessoas. Se você tomar suborno para matar alguém, olha só, né, que coisa absurda. Você é um maldito. Mas tem várias maldições aqui, vale a pena também você fazer a leitura aqui. Então, se você não cumprir a palavra da lei, você vai sofrer as consequências. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Então, assim, no Antigo Testamento, Deus está fazendo promessas o tempo todo, Deus entrega a sua lei, os seus mandamentos e exige obediência do seu povo. Exige que o seu povo obedeça, que o seu povo, né, siga aquele caminho correto, porque Deus quer que aquela nação seja uma nação modelo. Deus quer que o seu povo seja um povo abençoado, um povo que realmente cumpra um propósito. E o propósito da nação de Israel era que dela viesse o Messias para abençoar todas as nações da terra. Então, na Antiga Aliança, a gente tem o tempo todo o foco no Messias, que um dia vai vir. Quando Deus chamou Abraão, Deus fala para Abraão: Abraão, a partir de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Como é que isso se cumpre? Com o nascimento do Messias. Entende? Somente quando Jesus nasce é que essa profecia se cumpre, que Deus fez dar para Abraão. Então, o concerto de Deus com o seu povo tinha como objetivo cuidar daquele povo, preservar aquele povo, manter aquele povo santo, para que dali viesse o Messias. Entende? Com o nascimento do Messias, vem a nova aliança, vem um novo concerto. E o concerto antigo, ele se torna obsoleto, ultrapassado. Não faz mais sentido seguir esse concerto antigo. Por quê? Porque ele estava vinculado àquele período, àquela dispensação, àquele povo. Entende? O concerto novo, ele é superior, porque ele não depende mais de um povo, ele serve para todas as pessoas. É disso que nós vamos falar aqui no tópico 2, a obediência no Novo Testamento. E o foco aqui vai ser justamente o novo concerto, né, que é superior e serve para todos, não está vinculado a um povo específico. Então a antiga aliança fica para trás, é ultrapassada, e vamos entrar na nova aliança. Eu vou abrir um parênteses aqui antes de entrar no tópico 2, e vou falar uma coisa aqui que muita gente fica na dúvida. É porque, assim, sempre que nós falamos que a nova aliança suplantou a antiga aliança, é superior, a antiga aliança está ultrapassada e tudo mais, tem um grupo aí, né, que, enfim, são os adventistas, mas além dos adventistas deve ter outros também, né, que segue a mesma linha de raciocínio. Ele diz o seguinte, que a antiga aliança tinha 3 leis, né, três aspectos da lei diferentes, né, que é a lei moral, lei cerimonial e lei civil. Aí Cristo aboliu a lei civil, que tem a ver com o cotidiano das pessoas, a lei cerimonial, que tinha a ver com sacrifícios, mas manteve a lei moral, que são os 10 mandamentos. Segundo eles, né, seguindo isso, nós temos que guardar o sábado, por exemplo. Então, por isso que tem essa confusão. No entanto, é uma forçação de barra muito grande dizer que a lei era dividida nessas 3 partes. A gente pode até fazer essa divisão em termos didáticos para entender alguns aspectos da lei, mas a Bíblia não apresenta essa divisão, nem o Antigo nem o Novo Testamento. Então, sempre que se fala da lei na Bíblia, é o conjunto completo.
entende? A lei inteira, a lei por completo. Quando a gente lê Hebreus fala que a lei antiga, o antigo pacto, o antigo concerto foi abolido, acabou, entende? Então é todo o conjunto, não é só uma parte da lei, é toda a lei. Então nós temos uma nova lei que é infinitamente superior. Então por que a gente não guarda o sábado? Porque na antiga aliança, a lei dizia que tínhamos somente um dia santo, sagrado. Na nova aliança, fica subentendido que todos os dias são santos. Não faz mais sentido ter um dia santo. Aquilo ali foi para a antiga aliança, para o povo de Israel, tinha um propósito específico o sábado. Hoje não tem mais, não serve mais. Entende? A nova aliança é infinitamente superior. Então Jesus vai apresentando isso, né, que ele não veio abolir a lei e tal e tudo mais, não é nesse sentido. No entanto, ele apresenta uma nova maneira de nós nos relacionarmos com Deus, uma nova lei que vem através do Evangelho, que é muito superior à antiga lei. Então não faz sentido a gente ficar recorrendo à antiga aliança como se ela ainda fosse normativa para nós. Não é mais. Entende? A gente tem ela como referência e tudo mais, mas a nova aliança, ela é superior. Se você quer entender isso melhor, assista o vídeo que eu deixei na descrição ou envie uma mensagem no WhatsApp, entre no nosso grupo, que eu vou mandar tudo lá. Mas enfim, entenda isso. A antiga aliança passou, estamos na nova aliança. 2.1, um novo concerto. Hebreus 8 apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Não somente Hebreus, mas várias passagens dos evangelhos, várias passagens das cartas de Paulo, de Pedro, apresenta o Antigo Testamento como sombra de uma realidade superior, que é Cristo. Entende? Então, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Todo o Antigo Testamento apresenta o Messias que um dia vai vir, que um dia vai se apresentar. Então, não faz muito sentido a gente olhar para a Antiga Aliança e ver a Antiga Aliança como uma realidade. Não é a realidade é Cristo. Então, ela aponta para o sacrifício perfeito de Cristo. Uma vez que Cristo veio, morreu, ressuscitou, cumpriu tudo aquilo. Então, assim, já cumpriu todo o seu propósito. A antiga aliança é apenas uma sombra. A realidade é Cristo. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e à observação ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Então, assim, como que as pessoas eram salvas na antiga aliança? Através da fé. Não era através de sacrifícios. A própria Bíblia vai dizer isso, a Hebreus diz isso, no Antigo Testamento também a gente tem, acho que Davi, lá no Salmo 51, falando sobre isso, que o sacrifício não salva. Deus quer ver um coração contrito, arrependido. O perdão de pecados nunca veio por meio do sacrifício. O sacrifício era apenas uma representação simbólica do sacrifício de Cristo. Então as pessoas tinham ali os mandamentos, tinham que obedecer os mandamentos, fazer os sacrifícios, tudo isso tinha que acontecer, mas eles tinham que ter fé, eles tinham que crer. E essa lei, né, ou seja, o antigo concerto, esse concerto ali no Antigo Testamento, ele estava com seus dias contados, porque ia chegar um momento que não teria mais necessidade desse concerto. E os profetas do Antigo Testamento falaram sobre isso. Vamos ler aqui Jeremias. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria um momento em que Deus instituiria um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isto é, no coração. Vamos ler Jeremias 31:33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa mesma passagem, Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, está também em Hebreus 8, verso 8 em diante. Então leia Jeremias 31 e leia Hebreus 8. Jeremias 31 em diante e Hebreus 8, de 8 a 12. Aqui o escritor da revista colocou citando os dois, é bom você conferir os dois mesmo para ver que realmente diz a mesma coisa. Então vamos entender melhor o que essa profecia aqui está dizendo, né? Deus está falando para o povo que futuramente vai apresentar um novo concerto, um concerto muito superior. A lei de Deus agora não vai estar escrita em tábuas, mas estará escrita no nosso coração. Então é algo totalmente novo, algo totalmente superior, algo muito mais pleno, muito mais completo, muito mais abrangente. É isso. Entende? A gente não precisa ficar preso a todos esses detalhes da lei aqui do Antigo Testamento, porque vai ter uma lei superior. Então tem uma apresentação ali de algo superior que vem. Não somente Jeremias fala sobre isso, a gente vê também Ezequiel, outros profetas também apresentam essa questão de algo futuro que é superior à lei que eles viviam na época. Tópico 2.2, Jesus Cristo, o mediador.
O Senhor Jesus é o mediador que estabelece o novo concerto, o novo pacto profetizado pelo profeta Jeremias. Então o escritor aos Hebreus, Hebreus capítulo 8, verso 10, cita exatamente o que Jeremias fala. Diz assim, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Então a profecia se cumpre em Cristo. É por isso que eu falei das dispensações. Porque na dispensação da lei, Deus se relacionava com o povo através da lei de Moisés, entregue ali para o povo e tudo mais. Mas aquilo tinha um propósito, que era apresentar o Messias, guiar o povo para que fosse uma nação santa e tudo mais. Quando Jesus vem, ele cumpre essa profecia de Jeremias e outras profecias que diziam a mesma coisa. É uma lei superior, é um novo concerto. Isso se cumpre em Cristo Jesus. Então nós temos agora uma nova lei, podemos dizer isso, que é a lei do Evangelho, aquilo que Cristo ensinou para nós. A gente vai para o Novo Testamento e essa lei agora está no nosso coração. A gente precisa colocar isso em prática. Entende? Nós vivemos na época do Evangelho. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que o respondem com arrependimento e fé à oferta de salvação. Então, todos aqueles que ouvem a mensagem de salvação, crê nessa mensagem, entrega a vida a Cristo, vai desfrutar dessas promessas de Deus. Respondeu de forma positiva a essa oferta de salvação. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto, em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. Vamos ler aqui 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então só existe um mediador. Está Cristo ali mediando a nossa relação com Deus. Eu só chego a Deus através de Jesus Cristo. Eu preciso crer em Jesus. Eu preciso ter Ele como mediador. É por isso que nós não fazemos como os católicos, que tem Maria como mediadora. Então os católicos, eles colocaram mais um mediador. Certa vez eu vi um vídeo de um padre falando que os evangélicos são muito arrogantes, porque eles querem chegar diretamente a Cristo. E eles são mais humildes, Os católicos são mais humildes, porque primeiro eles vão com a mãe, que é Maria, para depois chegar a Jesus. Mas isso não está nas Escrituras, isso não está na Bíblia. Eu não preciso de mais um mediador. Porque eu tenho que chegar a Maria, para Maria chegar a Cristo, para chegar a Deus. Não faz sentido. A própria Bíblia está dizendo que o mediador entre o ser humano e Deus é Jesus Cristo. Então nós temos que crer em Jesus. 2.3. Obediência do novo concerto. Os ensinos do Novo Testamento mostram que fé e obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João, capítulo 14, versículo 15. Então observe que o nosso amor a Cristo ele só vai realmente se concretizar, ser verdadeiro, se nós guardarmos os seus mandamentos. Se nós seguirmos aquilo que Jesus ensinou. Então não faz o menor sentido eu dizer que eu amo a Cristo, que eu sigo a Cristo, que eu creio em Cristo, mas eu vivo uma vida de pecado, eu não amo o próximo, enfim, eu ignoro as coisas espirituais, eu vivo uma vida que não agrada a Ele, não cumpre os seus mandamentos. Não faz o menor sentido. É meio que uma coisa lógica, está interligado. Então se eu amo a Cristo, eu sigo os seus mandamentos, eu sigo aquilo que Ele ensinou para nós. Essa expressão guardareis também pode ser substituída por obedecereis. Mais ou menos óbvio, Guardar os mandamentos significa obedecer aos mandamentos de Cristo, aos mandamentos dessa nova aliança que é muito superior à antiga aliança. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, não pode ser apenas de palavra, mas em atos de obediência. Vamos ler Filipenses 2,8, que fala da obediência de Cristo. Diz assim, E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então aqui a gente tem Cristo sendo obediente até a morte. Jesus obedeceu. Então ele obedeceu ao Pai. Aqui não tem nada a ver com superioridade do Pai em relação ao Filho. Aqui existe uma subordinação do Filho ao Pai, no caso, o Filho é subordinado ao Pai, dentro do contexto da obra da salvação. Então, na execução da obra da salvação, existe o que os teólogos chamam de economia da salvação, que é assim: o Pai planejou, o Filho executou a salvação e o Espírito Santo opera a salvação no nosso coração. Então, existe uma subordinação, mas não de superioridade, mas de função dentro do contexto da salvação. Então, quando Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, é nesse sentido de cumprir aquilo que foi combinado pela Trindade.
Então Jesus foi obediente até a morte. De fato, ele obedece o Pai o tempo todo, dando exemplo para nós. Agora vamos ler Atos 26, 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então aqui Paulo falando, ao rei, fala, olha, eu não fui desobediente à visão celestial. Deus me chamou e eu obedeci. Estou disposto a morrer por isso. Então a obediência realmente é uma exigência do cristão e nós temos Cristo como o nosso maior exemplo de obediência. Dessa forma, podemos desfrutar de bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e sua palavra. Então nós temos que obedecer a Deus, obedecer a sua palavra e o resultado é que nós seremos abençoados de forma sobrenatural. Vamos avançar para o tópico 3, bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Então, como eu falei no começo da aula, a gente não deve obedecer a Cristo pensando nas bênçãos apenas. Porque eu vou obedecer para ser abençoado. A gente tem que obedecer pelo que ele é, pelo que ele fez por nós. Enfim, obedeça a Cristo, simplesmente isso. Obedeça a ele e, consequentemente, você será abençoado. Você vai receber bênçãos que têm a ver com a graça de Deus na nossa vida. 3.1, bênçãos espirituais. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto, por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. Vamos entender melhor como que funciona essa questão do Espírito Santo agindo na nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 a 6. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aí aqui essa passagem é uma passagem que o pessoal usa muito para dizer que a letra mata, então se você estudar muito, você vai morrer espiritualmente. O pessoal usa totalmente fora do contexto, dizendo que se você ler muito, você vai ficar frio espiritualmente, então a letra mata. Irmãos, assim, a pessoa que fala isso, ela não leu a passagem, ela não estudou a passagem, ela nem sequer leu o contexto. A gente tem que entender que Paulo está falando aqui da lei. A letra aqui é a lei antiga. Então, Paulo está falando num contexto em que muitas pessoas queriam agradar a Cristo através da lei. Então, não faz o menor sentido isso. Se nós realmente queremos agradar a Cristo, nós temos que seguir o Evangelho, não a antiga aliança. Ele diz assim, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, ou seja, do Novo Testamento, da nova aliança, que é em Cristo Jesus, ministros do Evangelho, não da letra. A letra aqui é um contraste com o Novo Testamento, é a antiga aliança, é a lei de Moisés. Então, assim, não é ministro da antiga aliança, nós somos ministros da nova aliança. Ele fala não da letra, mas do Espírito. Por que do Espírito? Porque Paulo tem em mente aqui a profecia de Jeremias e outras profecias do Antigo Testamento que fala que nós vamos viver pelo Espírito. A lei vai ser colocada no nosso coração. É o Espírito que vai nos guiar. A profecia de Joel, citada por Pedro ali no dia de Pentecostes, é o Espírito que vai nos inundar. Nós vamos viver pelo Espírito. É através do Espírito, não através da letra da lei. Então, a letra mata, ou seja, a letra da lei mata. Se você for querer viver pela lei, pela antiga aliança, você está morto espiritualmente. Porque a antiga aliança já cumpriu o seu propósito, já apresentou a Cristo, é um tutor, ela apresentou a Cristo. Agora não faz o menor sentido eu querer viver pela antiga aliança. O Espírito vivifica, ou seja, eu vivo agora pelo Espírito. Então é isso, é o Espírito Santo de Deus que transforma a nossa vida, que toca no nosso coração, que nos convence do pecado e conduz a nossa vida em santidade. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos de natureza espiritual que abarcam todas as áreas de nossa vida. Bem, aqui o escritor da revista vai falar aqui de bênçãos, que abarcam todas as áreas da nossa vida e tudo mais, que é uma verdade. Se você acompanhou a aula desde o começo, você deve lembrar que eu falei anteriormente que a lei de Deus na antiga aliança tinha a ver com o cotidiano das pessoas, falava de todos os detalhes da vida e tudo mais, Então, a gente vê que a nova aliança é infinitamente superior. Então, isso continua valendo e são bênçãos superiores para a nossa vida. Só que ele cita uma passagem que eu acho que está fora do contexto aqui, Pode ser mal interpretada. Ele cita aqui em Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aqui a gente precisa entender um pouco o contexto de Romanos 14, que Paulo está falando
do julgamento que as pessoas faziam uma das outras com relação a um tipo de comida específica, justamente por causa dessa ideia dos judeus na Antiga Aliança, né, que falava, esse alimento aqui é puro, esse é impuro e tal. E aí Paulo, né, vai falar disso, né? Ele fala assim, portanto, né, Romanos 14:13, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Entende? Aí o versículo 14, ele fala assim, 14:14, Romanos 14:14. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, porque ele é impuro. Então, assim, Paulo está falando que em Cristo não tem mais essa de alimento puro e impuro. Nenhum alimento é impuro. Tá? Aí aquela pessoa que ainda está com essa mentalidade antiga, que, não, esse alimento aqui é impuro, então se é para você, tudo bem, não coma. Mas isso não deve servir de pedra de tropeço para o teu irmão. Então, como estava tendo essa confusão na igreja de pessoas acusando o outro e tal, de comer o alimento que é impuro, Paulo fala assim, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Então, é esse o contexto dessa passagem. Tá? Paulo está criticando aqui aquelas pessoas que ficavam, né, colocando esse impedimento de comida e tal, isso relacionado à antiga aliança. Então, Paulo está falando o tempo todo que a nova aliança é superior, nós temos que ter uma nova mentalidade. Isso aqui pode não fazer muito sentido para nós, porque a gente não é judeu, mas o judeu daquela época que, né, tinha toda essa questão de restrição alimentar, de ir no templo, fazer sacrifício, é uma mudança muito radical na vida dele. Agora ele crê em Cristo. Como que ele vai mudar isso? É muito difícil a pessoa mudar. É muito difícil a pessoa ter uma alimentação a vida inteira, aí de repente ela passa a ter um entendimento que ela pode mudar a alimentação dela e ela mudar de um dia para o outro. Não vai mudar, entende? Então na igreja primitiva tinha muito disso, né? Muitos crentes eram judeus, a maioria ali eram judeus e realmente alguns tinham um entendimento mais profundo do evangelho e ignorava por completo o antigo pacto, a antiga aliança, mas alguns não, né? E aí ficava essa confusão. Mas que fique bem claro aqui que a ideia é que nós possamos crer no Evangelho de tal forma que esse Evangelho contempla toda a nossa vida, todos os mínimos detalhes da nossa vida. 2.2, justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, fome e sede de justiça é algo que faz parte da vida do cristão. Ele quer justiça. Ele crê no mundo justo porque Cristo é justo. Deus é justo. Servimos um Deus justo. E tudo um dia vai se resolver. Deus vai cumprir aí essas promessas, né? Tudo um dia vão se cumprir. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então aqui o apóstolo Paulo está apresentando o estado dos cristãos hoje. Como que nós devemos nos comportar, como que nós somos hoje. Nós já somos lavados pelo Espírito Santo, já fomos santificados, já fomos justificados. Ou seja, a gente já tem uma vida diferenciada. A obediência deve ser algo natural, ponto. Eu simplesmente obedeço, porque eu creio em Cristo, tenho uma vida diferenciada, Ele mudou minha vida, Ele me salvou. Então a obediência agora não é algo que você faz com medo, porque eu tenho que obedecer e tal, ou querendo barganhar alguma coisa com Deus. Não, simplesmente algo natural. Você segue o caminho de Cristo e ponto final. Ali está o caminho para você andar. Ande no caminho, simplesmente obedeça de forma natural. Então a paz que excede todo o entendimento torna-se realidade em nós. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, nós temos muito mais conforto, porque a paz de Cristo está em nós. É uma paz que excede todo entendimento. É aquela paz que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então nós temos uma paz diferenciada, uma paz com Deus. Não é mais um estado de guerra com Deus. Não, temos uma paz no sentido de que Cristo já nos ligou a Deus, nos ligou ao Pai e fomos justificados em Cristo Jesus. Enfim, somos santos do ponto de vista divino, porque Deus ele nos olha através da lente de Cristo. E a santidade de Cristo é imputada em nós. Isso é justificação. Então nós temos paz. Não precisamos ter medo mais. Assim, a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio
as turbulências do mundo. Então, o mundo está se acabando, o mundo jaz no maligno. Eu não tenho que me preocupar em mudar o mundo. Eu tenho que pregar o evangelho e tirar pessoas do mundo para que elas pertençam ao reino de Deus. Saiam do reino das trevas e venham para o reino de Deus. É isso. Então, o mundo vai de mal a pior, mas nós vivemos no reino de Deus. 3.3, alegria no Espírito Santo. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. Então, o crente ele tem uma alegria diferenciada. Essa alegria tem a ver com o nosso relacionamento com Cristo e não com o que acontece na nossa vida. Porque assim, se a tua alegria estiver vinculada aos bens materiais, um dia você pode perder alguma coisa, perder um bem material, e essa alegria vai por água abaixo. Se a sua alegria está vinculada a um vício, a bebida, a sexo, a pornografia, qualquer coisa, você também está fadado ao fracasso. Então a nossa alegria tem que estar vinculada a Cristo. Somente em Cristo é que nós temos de fato uma alegria verdadeira. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Ele é produzido no nosso coração através do Espírito Santo, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Temos aulas também sobre o fruto do Espírito aqui no EBD em Foco, slides, muito conteúdo sobre o fruto do Espírito com a lição antiga que a gente já teve aí. Então vale muito a pena você estudar sobre o fruto do Espírito que é produzido no nosso coração através do Espírito Santo, para quem quer viver no novo concerto, na nova aliança. Conforme nos ensinam as Escrituras, essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. Então, como eu falei anteriormente, se a minha alegria estiver nos bens materiais, nas coisas externas, enfim, a gente vai viver triste o tempo todo. A gente liga a televisão, está uma notícia ruim, é guerra, é acidente, é desastres naturais. Não é que a gente não deva se preocupar com essas coisas, tá? A gente tem que sim que se preocupar, a gente tem que orar pelas pessoas que estão sofrendo desastres naturais, orar por pessoas, por famílias, né, que, sei lá, perdeu um ente querido no acidente, alguma coisa. A gente vê o tempo todo isso na TV e a gente tem que orar, né? A gente tem que pedir a Deus misericórdia e tudo mais, mas a gente não deve se angustiar com isso. É por isso que tem muita gente aí depressiva, né? A gente tem dois mares, né, na sociedade hoje. Uma é a depressão, né, que tem a ver com o que aconteceu no passado, a pessoa vai alimentando isso e vai, sei lá, entrando em depressão. Não sou especialista na área, tá? Só estou falando assim que tem muita gente hoje que vive em depressão e os males, o que causa a depressão, várias coisas aí. E tem também a ansiedade, né? As pessoas ansiosas pelo que vai acontecer no futuro. Então, muita gente tomando remédio para ansiedade, jovens tomando remédio para ansiedade, enfim, isso é problemático, entende? É problemático mesmo. Então, a gente precisa estar ligado em Cristo. Em Cristo, esses problemas não vão acontecer. Mas temos que realmente crer em Cristo e viver uma vida pautada no Evangelho de Cristo Jesus. A presença do Espírito Santo enche-nos de alegria. Então, se nós formos cheios do Espírito Santo, nós vamos sim viver em alegria. Só abrindo um parênteses aqui, não estou dizendo que o crente não vai ter ansiedade. Muitos crentes vão ter ansiedade. Isso não tem nada a ver com demônio, não estou falando disso. É um problema de saúde e precisa de tratamento, tá bom? E da mesma forma, a depressão. Também não estou dizendo que o crente não entra em depressão. Não é isso, tá? Muitos crentes sim vão entrar em depressão. É uma doença, é um mal também. Enfim, não estou dizendo que é demônio. Muito cuidado com isso. Eu não gosto dessa abordagem. Porque quem tem depressão é demônio. Não estou dizendo isso. O que a gente precisa entender é que muitas doenças que nos atingem, doenças da mente, como ansiedade, depressão e dentre outras, e doenças físicas, às vezes um câncer, às vezes, enfim, uma enfermidade, uma febre, tem a ver com o que a gente faz, com o nosso cotidiano, com a nossa alimentação, prática de atividade física, enfim, tem a ver com a nossa relação com o mundo de maneira geral. Isso é comprovado cientificamente. Muitas pessoas adquirem doenças devido a um comportamento que ela tem. Aí imagina o seguinte, um crente que tem um comportamento baseado no Evangelho. Crê no Evangelho, segue a Cristo, alegria em Cristo, a pessoa ora, busca a palavra de Deus, vai à igreja, vive em comunidade, vive... Isso é muito saudável, tá? É uma vida saudável. Além disso, você aliar tudo isso, toda uma vida em Cristo, aliada a uma boa alimentação, prática de atividade física, você vai se livrar de muitas doenças.
Entende? O que eu estou dizendo é isso, um comportamento no Evangelho, seguindo a Cristo, alegria do Espírito Santo, alegria em Cristo, isso vai te ajudar a evitar doenças, tanto essas doenças da mente, né, depressão, enfim, entre outras coisas, como doenças físicas, mesmo, até mesmo câncer pode ser evitado se você ter um estilo de vida muito mais feliz e alegre e positivo, pensando sempre positivo. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: nesta lição, estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto do Novo. Vimos que, a despeito do Novo Pacto ter superado o Antigo, isso é muito importante, tá? O Novo Pacto superou o Antigo, o princípio da obediência a Deus e à sua palavra permanece o mesmo. Dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo para quem obedece aos mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo. Então, assim, a gente precisa entender que a antiga aliança passou, mas o princípio básico da obediência continua valendo. Nós estamos na nova aliança, que é muito superior. E as exigências na nova aliança também são muito mais fortes, muito mais pesadas. Quando a gente vai ler o Evangelho, Jesus ali no Sermão do Monte, ele fala assim: ouviste que foi falado aos antigos? Não adulterarás. Eu vos digo que se você olhar para uma mulher e desejar no seu coração, já adulterou com ela. Ou seja, a nova aliança, ela é muito mais profunda. Ela é muito superior à antiga aliança. Então, a exigência na nova aliança também é superior. Mas quem obedece aos mandamentos de Cristo, com certeza vai viver uma vida diferenciada. Vai desfrutar de muitas bênçãos espirituais, bênçãos materiais. Enfim, nós obedecemos a Ele pelo que Ele é, pelo que Ele fez por nós, e muitas bênçãos vão nos acompanhar. Amém? Então, eu encerro aqui. Espero que você tenha compreendido o assunto. Não deixe de olhar o material na descrição do vídeo e ver o material que a gente posta no nosso grupo. Então é isso, aqui temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Acesse nosso site ebedenfoco.com, envie uma mensagem no nosso WhatsApp, conheça o nosso material aí para ministrar uma aula de excelência. Na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.